porque o que você vai ouvir agora pode virar a chave da sua vida. Quantas vezes você já se perguntou, por que minha vida é tão difícil? Por que justo eu? Por que essa família? Essa doença? Essa perda? Maíse Braga nos traz um alerta poderoso. A maioria de nós pediu, antes de nascer, exatamente a vida que tem agora. É duro ouvir isso, né? Mas a verdade espiritual não é feita para ser confortável. É feita para despertar. Em sua fala, Maíse conta casos reais, emocionantes, e revela que nossos maiores desafios hoje são, na verdade, reencontros kármicos programados com amor e coragem no mundo espiritual. A dor que você sente pode ter raízes de 800 anos. O casamento difícil, o filho problemático, tudo isso pode ter sido escolhido por você, na esperança de evoluir mais rápido. E agora? Vai fugir ou vai cumprir? Assista até o fim. E veja como até a desilusão pode ser uma bênção disfarçada. Se essa mensagem tocar o seu coração, compartilhe. Alguém está precisando lembrar, você não está sozinho. Tudo tem um porquê. Meus amigos, meu nome é Maíse e que alegria estar numa casa onde encontramos ou reencontramos tantos amigos. Pessoas que caminham conosco num tempo difícil como esse que é o atual tempo na Terra. E me recordo de que há muitos anos atrás, Maria Amélia, uma jovem de Araguari, foi participar de um piquenique com amigos e, sem perceberem, colocaram toda a comida embaixo de uma árvore onde havia uma casa de abelhas enorme. E no dia seguinte, a tragédia tinha acontecido. Por uma situação que ninguém sabia explicar, Maria Amélia foi a única atingida pelas abelhas e não resistiu àquele confronto. Os outros que estavam com ela nada sofreram. Mas, tempos depois, através da mediunidade ímpar de Chico Xavier, os espíritos amigos contaram que no Brasil colônia, ela, a Maria Amélia de hoje, tinha paixão por um primo que resolveu casar-se com uma outra moça. Esse primo, dono de uma fazenda, convidou a jovem noiva para estar com ele. E quando Maria Amélia a conheceu, considerou-a sua grande adversária. Ela guardava aquela paixão, porque não era amor, pelo primo, e pensou em como eliminar aquela jovem que lhe roubava o sonho que ela tinha de ser a escolhida. Ela chamou a jovem para conhecer a fazenda, cavalgando, mas antes, a pé, junto de um escravo. Ela percebeu que uma enorme árvore, no meio da fazenda, tinha uma casa de abelhas impressionante. Então, cravou o seu plano. Ela chamaria a jovem noiva para andar a cavalo. E quando chegassem perto da árvore, ela tomaria uma providência para a moça ser atingida. E assim aconteceu. Ela foi com o cavalo junto da jovem, mostrando as maravilhas da fazenda. Quando chegou embaixo da árvore, onde ela sabia que as abelhas estavam, ela chicoteou com toda a força o cavalo da jovem noiva, que, numa impressão de dor, se jogou contra a árvore. E, é claro, a jovem noiva estava no cavalo e as abelhas vieram e a mataram imediatamente. Maria Amélia corre chorando para a sede da fazenda, aparentando desespero para dizer ao primo e à família toda que a jovem noiva estava morta. Isso foi do Brasil colônia. Ela considerou que o crime era perfeito, mas na sua consciência permaneceu que ela, naturalmente, tinha bolado, tinha pensado, planejado aquilo. Para, na década de 70 deste século, estar em Araguari, naquele piquenique, e resgatar o débito que ela tinha no Brasil colônia, da mesma maneira que havia feito a jovem noiva. Os amigos espirituais dizem que, na nossa vida atual, nós estamos reclamando muito
porque estamos vivendo aquilo que nós precisávamos viver há muito tempo. Principalmente na área afetiva, o que eu mais escuto é: como foi que eu escolhi fulano? Como é que eu tenho a família que eu tenho agora, que me é tão difícil? Mas eles afirmam que quando estávamos fora da matéria, antes dessa vinda, nós nos reaproximamos de almas que há 800 anos evitávamos. Já imaginou o que é você não ver a pessoa por 800 anos e, de repente, reencontrá-la e ter que incorporá-la novamente à sua família, às suas relações pessoais, ou até casar-se com ela para avançar no seu processo evolutivo? Não é nada fácil. E eles também dizem, os amigos desencarnados, que nós estamos reclamando demais. Demais de coisas que nós mesmos programamos. E eles afirmam que, em várias escolhas, os nossos mentores espirituais disseram: olha lá que é um pouco demais. Mas naquele afã de avançar, de evoluir, nós dissemos: não, eu suporto tudo. Eu quero fulano do meu lado. Tive uma amiga, já desencarnada, que casou-se não com o noivo que o pai pretendia, mas com o motorista do pai. E, é claro, o pai e a mãe eram pessoas ricas, não compareceram à cerimônia. E ela casou-se apaixonada, foi morar num quartinho, porque renunciou a todo o dinheiro que a família tinha para casar-se com um jovem, teve 4 filhos com ele. Mas aí os problemas começaram. Ela ficou casada há 16 anos. Tinha muitas amigas. A única amiga que o marido dela nunca namorou fui eu. Para vocês terem uma ideia da situação. Então, chegou uma hora que não dava mais para fingir, porque nós somos fingidores. Quando nós não queremos enxergar o que nós sabemos que existe, nós contamos lindas histórias para enganar a nós mesmos. Mas chegou uma hora que não deu. Eles se separaram. E aí ela entrou numa depressão profunda, porque ela tinha 4 filhos com ele e ela era muito apaixonada ainda por ele. Ela me ligava de madrugada, para vocês terem uma ideia. E aí ela dizia: Maís, eu estou desesperada, porque na próxima vida eu vou ter que casar com ele de novo. Eu vou ter que encarar esse homem novamente. Eu estou sem dormir. E eu ficava sem dormir também. Um dia, um amigo espiritual me disse: diga a ela que não é necessário ela casar com ele de novo. Ele pode vir como filho dela numa outra vida. Olha, foi a solução ideal. Ela não me ligava mais, porque a depressão desapareceu. E quando me ligava, dizia: Maís, eu estou aqui pensando nas palmadas que eu vou dar nele. No instante, a vida dela se resolveu. Não precisou de orientação espiritual, de tratamento no centro, nada. Porque no instante ela sonhou com ele como filho. E vocês não vão acreditar. Ele ainda foi morar na casa que ficava atrás da casa dela. E eu dizia: olha, antes que ele fique doente, muito idoso, resolve essa situação. Senão você ainda vai ser enfermeira dele. E o extraordinário é que houve um dia em que ela perguntou, numa orientação espiritual, na comunhão espírita, onde todos trabalhamos há muitos anos, por que ela tinha tido esse marido e ainda era tão apaixonada por ele. E um amigo espiritual que estava presente disse: olha, você foi orientada, não aceitou a orientação. Porque quando nós dissemos: olha que ele não vai ser um companheiro, ele ainda não tem condições para isso, não tem problema. 2 filhos você teria, você quis 4. E nós falamos:
4? Ah, eu quero os 4. Cada um veio com uma dificuldade emocional diferente. Coisas sérias, não era pouca coisa, não. Mas no mundo espiritual, empolgado com a possibilidade de acertar as contas, ela quis os 4 filhos. Então, claro, as consequências aconteceram, porque o ex-marido não era maduro para levar o compromisso em frente e os filhos, cada um com a sua luta. Por isso, Chico Xavier dizia que quando as pessoas entravam na fila para falar com ele, quanto mais perturbada a pessoa estava, mais ele tocava no ombro da pessoa e dizia: não se preocupe, sua estrada é de luz. Então, quando alguma amiga minha passa por dificuldade, que eu começo a falar isso, ela diz: não fala, porque o Chico falava isso para os maiores perturbados. Mas era para incentivar para viver esse momento em que todos nós, não existe ninguém na Terra que não esteja atravessando o seu momento. Seja na área da saúde, seja na área do afeto, seja nas provas que surgem inesperadas, seja nas máscaras que caem, às vezes de pessoas tão próximas, tão ligadas, tão cheias de confiança de nós para eles. E confesso a vocês, se não fosse espírita, eu acho que eu não acreditaria em Deus, porque como explicar que pessoas maravilhosas que eu conheci tiveram vidas dificílimas e pessoas que não mereciam, na minha opinião, serem felizes, nunca tiveram dificuldade. Mas eu sempre lembro do Maurício, um amigo meu, que passou uma luta muito grande, passou por grandes dificuldades, e ele tinha um vizinho, o homem era horroroso, maltratava a família toda, empregado, cachorro, e tinha tudo. Não tinha uma dificuldade, tinha um carro maravilhoso, era proprietário de não sei quantos apartamentos, e o Maurício desempregado, passando luta para pagar o aluguel. Um dia ele estava no Chico e falou: Chico, eu luto tanto, tudo dá errado para mim. O meu vizinho é uma pessoa horrível e tudo dá certo para ele. Como explicar isso? E ao invés de explicar, o Chico abraçou o Maurício e disse: que bom, meu filho. Seu vizinho está plantando, eu e você já estamos colhendo. E ainda se incluiu. O Chico ainda se incluiu. Eu e você já estamos colhendo. Seu vizinho ainda está plantando. Então, a verdade é que nós, talvez na primeira existência de tantas, estamos colhendo. Mas, para colher, é preciso aprender. E, para aprender, é preciso humildade, simplicidade. É preciso dizer: aqui estou eu mais uma vez, Senhor, para atravessar o destino e, finalmente, poder acertar. O meu cardiologista contou que um rapaz de 30 anos chegou no hospital infartado. E ele estava tão nervoso que o meu médico disse a ele: meu filho, se acalme. Se acalme, porque o aparelho está mostrando que você está infartando, com 30 anos de idade. Ele imediatamente disse: eu sei, doutor, eu sei que eu estou infartando. E sabe por que eu estou infartando? Porque lá no estacionamento eu tenho um BMW, mas o que eu queria mesmo é um avião. E aí, eu tenho 65 anos, vou fazer já 66, ele disse: Maíse, a sua geração que não infartou já não é mais o que preocupa os médicos. Dos 30 aos 40 anos é que as pessoas estão chegando nos hospitais infartadas. Porque elas estão sendo dinamizadas pela sociedade a não passarem dos 40 anos sem ter um apartamento seu, um carro do ano, um baita emprego, ser o máximo em alguma coisa ou em mais de uma coisa, e o ser humano não aguenta. O coração não suporta. E meu cardiologista é ateu. Mas ele diz que claramente
há alguma coisa, uma energia que ele não sabe o que beneficia determinadas pessoas e não beneficia outras. Porque, é claro, tudo é sintonia, tudo é vibração. Hoje, nós somos o passado em forma de presente. Nós estamos colhendo, junto a todas as pessoas que nos cercam, o que nós semeamos. Mas é preciso corrigir. E, mais do que isso, é preciso amar. Os Espíritos dizem que Jesus, durante os 3 anos que caminhou com os apóstolos, queria torná-los apóstolos e não simplesmente seguidores. E foi uma luta difícil, porque cada um dos 12 era diferente. Sem falar que, excetuando um ou outro, todos eram muito simples. Não tinham conhecimento real, mas passaram a ter. Porque Jesus, após a sua crucificação, cada 2 deles se uniu para correr o mundo. Então, é preciso saber que até Jesus teve essa preocupação de reunir os 12, caminhar com eles, e adivinha quem cuidava do dinheiro? Do parco dinheiro que eles tinham para se alimentar? Judas Iscariotes. E os Espíritos contam que 100 anos antes de vir à Terra, Jesus fez uma reunião no mundo espiritual. E é claro que aqueles que o seguiriam mais de perto estavam presentes. E um deles, empolgado, porque Jesus disse que viriam, mas que todos pagariam com a vida. Quase todos, porque só João morreu muito idoso. A verdade é que Jesus preparou-os para os grandes sacrifícios. E um deles se ergueu e disse: Senhor, tenha certeza, de todos os que te seguirem, eu serei o mais fiel. E era Judas. Então, sempre que eu lembro dessa história que os Espíritos contam, eu penso em todos nós. Porque nós prometemos tanto no afã de mergulhar no corpo físico. Porque não é para todo mundo o corpo físico. Quantos adversários nos acompanham invisíveis porque não conseguiram um corpo? Mas dão notícias nossas. Dr. Bezerra de Menezes, certa vez na comunhão, disse que quando a pessoa é nobre e reta, ela não fica nem resfriada sem que os espíritos antigos inimigos apareçam no mundo espiritual e digam: olha lá, hein? Ele está gripado. Vocês dão um jeito dele melhorar. Porque a vida dele é uma vida útil. Até os nossos adversários sabem quando a nossa vida é útil. Mas quando ela não é, eles também sabem. Quando Chico, aos 7 anos, foi morar com a madrinha, e ela fazia questão de fingir que ele não sentia fome e, portanto, não dava comida para ele, ele ia chorar no quintal da casa. E chamava pela mãe, porque a mãe disse, quando a mãe morreu, ele tinha 4 anos, que ela estaria sempre ao lado dele. Ao invés da mãe, apareceu um cachorro enorme, com um jatobá na boca. O cachorro chegou no quintal, colocou o jatobá no colo do Chico. O jatobá era duro a beça e o Chico não conseguia abrir. O cachorro pegou o jatobá com a boca, mastigou o jatobá em pedaços, colocou de novo no colo do Chico, olhou para o Chico e o Chico comeu. O jatobá não tem um cheiro bom, mas o Chico descobriu anos depois que ele é altamente cheio de vitaminas. E durante 4 meses, o cachorro diariamente, na mesma hora, aparecia com o jatobá na boca. Mastigava o jatobá, entregava no colo do Chico e o Chico comia. Quando o Chico contou essa história, alguém perguntou: Chico, você nunca perguntou a Emmanuel se o cachorro era encarnado ou desencarnado? E o Chico disse: não, nunca perguntei. Mas ele salvou minha vida, quando o Chico era bem pequeno. O Chico não gostava de perguntar as coisas porque nós sempre achamos, né, aqui entre nós, vocês não, que vocês estão todos anjinhos, mas eu acho. Quando eu peço ajuda, eu imagino um Eurípides Bassanufo me ajudando.
Menos eu não penso. Mas o Chico, sabiamente, entendia que para isso era preciso tarefa feita. Tarefa cumprida. E quando Emmanuel apareceu a ele, propôs a ele 30 livros. 30. E deu a ele uma semana para ele pensar. Ou uma família, ou os livros. Mas, naquela mesma noite, indo a um evangelho na casa da irmã, a irmã era vidente, olhou para o Chico e disse: Chico, aconteceu alguma coisa com você? Não. Chico calado. Não, não aconteceu nada. Ué, mas o telhado se abriu e caiu um monte de livro em cima de você. E aí a tal semana que ele tinha para pensar se reduziu em 24 horas. Porque os livros já estavam ali. E Emmanuel foi esperto, como todo espírito desencarnado que tem uma tarefa. Começou com 30 livros. Quando os 30 livros ficaram prontos, o Chico disse: bom, acabou a tarefa. Vamos a mais 30. 60. Quando chegou nos 60, o Chico disse: agora acabou. Vamos a 100. Um número redondo. Quando chegou nos 100, o Chico disse: agora terminou. E aí Emmanuel disse: eu tenho uma notícia para você. Não vai terminar. Porque seu corpo não é mais seu. Foi desapropriado por nós. E foram 420 livros ao longo de 92 anos de vida. Quando ele tinha 32 anos, ele teve a primeira crise de angina. Angina é uma dor pavorosa no coração que você tem vontade de esmurrar a parede. Ele sentou-se na cozinha, sem ar, não conseguia respirar, e Emmanuel apareceu. O que você tem, Chico? Eu estou morrendo. O senhor não percebe? Eu estou morrendo porque eu não consigo respirar. O senhor pode me ajudar? Se eu morrer, o senhor me recebe? Ah, não posso, porque eu tenho uma reunião. Se você morrer agora, eu não posso te receber. Imagine o seu mentor dizendo isso para você. Você morria na hora. Aí, Emmanuel desapareceu e a dor ficou pior. Aparece a irmã Sheila. Ah, irmã Sheila, graças a Deus. Eu não sei o que está me acontecendo, mas meu coração está doendo demais e eu não consigo respirar. A senhora pode me receber se eu morrer? Ô, meu filho, não posso. Eu tenho uma reunião com Emmanuel. E aí o Chico disse: eu estou perdido, porque eu vou sair do corpo aqui no quintal de casa, vão me achar caído e ninguém vai me receber do lado de lá. Aí aparece Dr. Bezerra de Menezes. Que isso, Chico? O que você está sentado nesse degrau, meu filho? Ai, doutor Bezerra, eu estou morrendo. Emmanuel já disse que não me recebe. Irmã Sheila já disse que não me recebe. Eu nem vou perguntar para o senhor, porque o senhor deve estar na mesma reunião. Doutor Bezerra deu aquele sorriso e disse: ô, meu filho, deixa eu ver se eu posso te ajudar. E colocou a mão no coração dele. E o Chico viveu mais 60 anos. Porque a verdade é que as almas amigas nos procuram todos os dias para saber o que nós estamos fazendo e quanto de bem nós temos no nosso coração. Na hora difícil é também o momento de cumprir o que prometemos do outro lado da vida, que nada impediria que fôssemos bons. Por isso Eurípides Bassanufo diz: primeiro sejamos bons, depois nós seremos felizes. Mas nós queremos felicidade a todo custo e vamos atrás dela, principalmente onde ela não está. E depois nos queixamos. Mas como que eu me iludi? E, aliás, quando as pessoas chegavam na fila para falar com o Chico sobre desilusão, Emmanuel era muito duro. Ele já dizia logo: só se desilude quem se iludiu. E a conversa acabava. E, é claro, as pessoas não tinham senso nenhum, contavam histórias pavorosas para o Chico na fila. E o Chico sempre com aquela famosa frase: sua estrada de luz, sua estrada de luz. E a pessoa saía
praticamente transformada. Poxa, se o Chico Xavier disse que a minha estrada é de luz, é porque é. Em 76, Brasília recebeu o Chico para o Congresso Mundial de Jornalistas e Escritores Espíritas. Veio gente do mundo inteiro. Nós éramos da Mocidade da Comunhão. Fizemos uma mesa de salgado, doce e refrigerante que ocupava o ginásio de esportes. Obviamente, nós comemos e bebemos tudo. O Chico só bebeu água a noite inteira, das 8 da noite às 8 da manhã do dia seguinte. Ele deu uma rosa a cada pessoa. Ele abraçou cada pessoa. E eu me lembro que eu fiquei tão agoniada, porque eu tinha 18 anos, eu queria passar uma semana dormindo. E eu disse ao Chico, Chico, você deve estar exausto. E, olha, não pede nada para comer ou beber, que nós já comemos e bebemos tudo que era seu. Ele, então, abriu um sorriso e disse, minha filha, o amor não cansa nunca. E, naquele dia, eu descobri que eu não amava, porque eu estava exausta, e ele não. Um amigo chegou para ele, e ele olhou e disse, meu filho, cuidado com seus adversários desencarnados. Eles estão tão próximos a você. Não deixe de fazer o bem. 2 anos depois, esse amigo nosso tirou a própria vida. Minha irmã Eliane o abraçou chorando e disse, Chico, obrigada por todos os livros que você recebeu para nós. E ele disse, Eliane, pergunta se alguém tinha dito que a minha irmã chamava Eliane. Eliane, eu que te agradeço, porque você se deu o trabalho de lê-los. Era assim, Chico Xavier. Ele só andava de carro, não gostava de avião. Então, quando ele chegou, Brasília estava amanhecendo. E de cima de um morro, ele olhou para a cidade e disse, essa é a terra dos grandes reencontros espirituais. Por isso, tanta gente veio para cá e nunca mais foi embora. Eu sou um caso típico. Meu pai foi transferido pelo Exército há quase 60 anos, com a promessa de voltar para o Rio de Janeiro, e nunca mais voltamos. Meu pai já morreu há mais de 20 anos. Eu sou do Meier, da Rua Dias da Cruz. E eu me lembro do Paulo Gustavo, o ator que partiu por Covid, que dizia, quem é do Meier não bobeia. A verdade é que o Chico, olhando Brasília lá de cima, disse, aqui, no dia em que todos os povos se irmanarem, no dia em que todos os dirigentes das nações se encontrarem, para conversar com seres de outro planeta, o encontro será em Brasília. Ele tinha essa convicção. Não aconteceu até hoje, mas com certeza acontecerá. A verdade é que quando a vida fica muito difícil, parece que a nossa fé se esvai. E ela precisa ser ainda mais forte e nos renovar interiormente. Uma menina pequena perguntou ao pai, pai, o que é ter fé? E o pai pensou e não conseguia achar uma maneira de falar a ela. Mas havia um porão na casa. Ele desceu o porão, chamou a menina e falou, minha filha, você me vê? Não, pai, está tudo escuro. Mas você ouve a minha voz? Ouço. Então se jogue, que eu seguro você aqui. E a menina se jogou, e o pai a segurou, acendeu a luz e disse, vê? Isso é ter fé. É chegar à beira de um abismo escuro, se jogar, mas saber que Deus te segura. E assim ele conseguiu dizer à filha o que era ter fé. Meus amigos, há tantos espíritos hoje presentes a esse salão. Há tantas almas desencarnadas, tão jovens, que nos trazem a cada um pequeno buquê de flores coloridas. Quem sabe não sejam, acredito que sim, os espíritos que mais tarde estarão conosco, vindo para nos substituir na tarefa que para nós, na Terra, estará terminada. Vocês
me permitirão que eu me sente por alguns minutos. Ano passado eu tive um problema sério de saúde, fiquei 7 meses numa cadeira de roda e o meu sonho era voltar a falar. E nas horas mais difíceis os espíritos diziam, a tarefa não terminou. E aí você recomeça novamente, que é aquilo que todos nós, em qualquer idade, temos que fazer. Havia um homem muito complicado em Uberaba. Ele morava sozinho, não falava com ninguém. Todo sábado, o Chico levava uma cesta de mantimentos para ele. Colocava a cesta na porta, tocava a campainha. Meu amigo, é Chico Xavier. Está aqui a sua comida da semana. E ia embora. O homem nunca abriu a porta para dizer um muito obrigado. Ignorava completamente a presença do Chico, mas ficava com a comida. Um dia, de manhã cedo, o Chico, varrendo o centro, alguém vem correndo dizer, Chico, você nem sabe, aquele homem horroroso, que ninguém gosta na cidade, morreu de madrugada. E o Chico, com toda a tranquilidade, disse, eu sei. Você já sabe, Chico? Já, Emmanuel me contou. Emmanuel te contou que o homem morreu? Contou. Mas como? Ah, Emmanuel disse que já que nenhum de nós gostava dele, o próprio Jesus veio buscá-lo. E a gente vai acreditar que não foi verdade? Com certeza foi verdade. Na hora da dor, nós queremos de Bezerra de Menezes para cima. Mas na hora em que podemos refazer nosso destino, colocamos várias condições, e muitas delas impossíveis, porque é a nossa falta de fé que as provoca. Quantas vezes adoecemos fisicamente, e um dia a medicina vai descobrir isso, que a nossa mente e o nosso coração são tudo. Se nos imaginamos necessitados, permanecemos necessitados. Se nos imaginamos produtores de uma vida positiva para o outro, nos tornamos aqueles que os espíritos amigos vão utilizar 24 horas por dia, porque a atual necessidade do mundo é essa. É que todos nós sejamos utilizados energeticamente o dia todo. Por isso os espíritos nos aconselham. Acordamos, sentamos na nossa cama, vamos abrir os olhos para o mundo espiritual. Dizendo, por exemplo, que as forças do bem que protegem o universo me ajudem hoje. Que eu possa ser útil a mim mesmo, auxiliando quem se aproximar, superando todas as dificuldades. Porque é exatamente isso que Jesus preceituava. A cada um segundo suas obras. Todos os dias devíamos lembrar dessa frase. A cada um segundo suas obras. A pessoa não faz nada. Aí ela tem uma necessidade espiritual tremenda. Ela quer receber, como se fosse um milagre. Mas é como ir a um banco onde você nunca teve conta e pedir um empréstimo. Não tem nada depositado ali para te ajudar. Então, como é que você vai pedir se você não tem? É assim o livre-arbítrio, a lei de causa e efeito, tudo aquilo que os livros maravilhosos nos trazem. Eu sou tão antiga na doutrina espírita que conheci gente que dizia com orgulho, eu nunca li o livro dos médiuns, e dirigia um grupo de trabalho. Aí você vê como a ignorância já campeou dentro da doutrina espírita. Como as pessoas se ufanavam em não ler, em não estudar e em trabalhar. Mas eram barcos à matroca, porque os espíritos tinham que fazer tudo e até isolar a pessoa face às dificuldades que elas apresentavam. E é impressionante como hoje você não encontra ninguém que não creia na imortalidade da alma. Todo mundo acredita. Há quem finja, mas todo mundo acredita.
Eu tive um vizinho que me encontrava no elevador. Eu tinha uma cachorra na época, a Jade. Ela morreu há 18 anos. Ela era preta e completamente racista. Então, eu conversava muito com ela. Eu dizia: Jade, minha filha, olha para você mesma. Essa centelhinha que você tem aí, você não quer que vire gente? Olha como é absurdo. Você é preta. Mas, olha, uma pessoa negra passava lá no fundo, ela já ficava alterada. Mas vocês acreditam que o veterinário contou que, na época dos Luizes, na França, eles colocavam os poodles, ela era poodle, no braço, e ensinavam os cachorros poodle a avançar nos escravos núbios que tinham a cor escura. E isso virou um atavismo da raça. Olha que coisa impressionante. Séculos depois, existem animais, cachorros poodles, que têm esse atavismo dentro deles. Imagine nós, que nos ativemos a tantas coisas inúteis para nos tornar úteis. Imagine nós, quando as dificuldades aparecem e nós queremos ter as mesmas atitudes que a vida e o tempo pedem para esquecer. Por isso, evoluir, avançar para a perfeição para a qual fomos criados é tão difícil. Mas não tem volta. Vamos seguir confiantes, vamos seguir amando, vamos seguir servindo. Porque eu confesso a vocês que, de toda a minha geração, eu não conheço ninguém que tenha sido mais feliz do que eu, que faço palestra há 50 anos. Quanto mais cedo você começa e permanece na tarefa, porque começar é uma maravilha, mas continuar, permanecer, não desistir, aí está o nosso grande desafio. E a vida nos pede desistência. Às vezes é o melhor amigo que chega até nós e nos incentiva à desistência. Famosa a história de Thomas Edison. A lâmpada na mesa não acendia nunca. E o seu melhor amigo lhe disse: desista agora desse invento, porque eu já tenho anotado aqui no caderno 700 experiências que você fez com essa lâmpada que não deram certo. Era madrugada, Thomas Edison estava exausto, mas, com suas últimas forças, disse ao amigo: agora é que eu não vou desistir, porque você já tem aí anotado as 700 coisas que não deram certo. E 2 noites depois, a lâmpada se acendeu e mudou o mundo. Já imaginaram se ele tivesse desistido? Será que outra pessoa tentaria? E, às vezes, é a pessoa mais chegada a nós que nos incentiva à desistência. Poxa, como é que fulano falou de desistir para mim? Eu que tenho tanto apreço por ele, que confio tanto na opinião dele. Mas, às vezes, é através da pessoa mais chegada que a chamada sombra, que amanhã será luz, nos incentiva a parar. Não paremos, não importa o que aconteça, porque os missionários do mundo tiveram toda oportunidade para desistir. Uma semana antes de morrer, Madre Teresa de Calcutá foi entrevistada na porta de casa por um jornalista americano. E ele, para espicaçá-la, perguntou: Madre, qual é a sua religião? Imagine, para Madre Teresa uma pergunta dessa é um absurdo. Ela, sorridente, disse: o amor, meu filho, o amor é a minha religião. Ah, é? O amor é a sua religião? E qual é o Deus da sua religião? E ela respondeu: o outro, meu filho. O outro é o Deus da minha religião. E uma semana depois ela morreu, porque ela não tinha mais nada para aprender aqui na Terra.
Quando isso acontecer conosco, chegará também a nossa hora de partir. E não olhemos para trás, porque geralmente nós achamos que nós somos assim imprescindíveis, que ninguém vai conseguir fazer nada com a nossa ausência. Mas não é bem assim. Há muitos anos atrás existia um pioneiro da doutrina espírita chamado Lameira de Andrade. Ele morreu e veio buscar, anos depois, um amigo dele. Esse amigo era um grande empresário, teve um infarto fulminante, morreu. Mas esse amigo dizia: Lameira, eu não posso morrer, porque toda a minha família depende de mim. Os filhos, os netos, ninguém faz nada se eu não fizer antes. Quando ele acordou no mundo espiritual, ele estava há 2 meses desencarnado. E deu de cara com Lameira de Andrade. Sabia que Lameira tinha morrido. Lameira, eu também morri? E Lameira disse: morreu, meu filho. Ah, Lameira, quanto tempo? 2 meses. 2 meses, meu Deus, a minha família se esfacelou, Lameira. Meu filho, eu tenho uma notícia para você. 3 dias depois do seu enterro, todo mundo se resolveu. Já que você não estava mais lá, cada um escolheu o caminho que vinha adiando, por causa da sua interferência. E ele, então, teve a primeira desilusão, porque ele percebeu que ele se fazia, ele pensava que era imprescindível, que a família entraria num buraco com a ausência dele. Mas justamente a ausência dele fez com que cada um tomasse uma nova atitude. Sejamos novos a cada dia. Façamos tudo que for possível, apesar das dificuldades, para mudar. Mudar o nosso destino, mudar a vida em torno de nós, fazer com que tudo o que nós viemos adiando em vidas que já se passaram, dessa vez aconteça. O mundo ainda precisa tanto de renovação, porque a minha geração está nos cargos de poder no mundo inteiro e só fazendo loucura, sem pensar no outro, sem olhar para si mesmo, porque quem olha para si mesmo tem medo do dia de amanhã. Mas essas pessoas que detêm o poder parecem não ter medo de nada e não têm ideia de que um dia prestarão contas de tudo que fizeram ou deixaram de fazer. Hoje que a saúde, a juventude, enfim, tudo que nos beneficia ainda está conosco, não pensamos sobre isso. Mas um dia vai chegar em que a chamada morte física vai aparecer, nós seremos convidados ao retorno e alguém nos perguntará: você fez tudo que tinha prometido? Foi feliz? Porque tem gente que faz tudo, mas é uma infelicidade que minha Nossa Senhora. Ah, meu Deus, eu vivo sofrendo. A minha vida é ajudar os outros, mas como eu sou sacrificado. E a outra coisa pior é você trabalhar na casa espírita deixando seu coração do lado de fora. É como se você fosse um funcionário público. Você está ali no dia, na hora em que você prometeu estar e só. Nunca façamos isso. Porque nós temos que levar a casa espírita, que um dia nos beneficiou, dentro de nós, para todos os lugares onde nós estivermos. Isso é ser mais do que espírita, é ser um verdadeiro cristão, em qualquer parte. É claro que a vida é cheia de nãos, é claro que nós vamos passar ainda por muita coisa, mas passemos como um verdadeiro amigo de Jesus. Há muitos anos, Humberto de Campos, através de Chico, disse a um grupo de mocidade: façam o seguinte, toda noite perguntem: o que eu fiz hoje que um verdadeiro amigo de Jesus faria? E o que eu fiz hoje que um amigo de Jesus nunca teria feito? Se vocês responderem essas 2 questões, aí saberão que caminham da melhor maneira possível. Eu posso, Senhor, eu posso porque confio em Ti. Seja essa a nossa frase diária. E eu tenho absoluta certeza que da próxima vez que eu aqui estiver, tanto eu como vocês
estaremos ainda melhores do que estamos hoje. Porque essa onda de luz que vem para a Terra, para esses novos tempos que ainda não chegaram, vai demorar, porque vai depender de cada um de nós no mundo. E tem gente que nem acordou ainda para essa necessidade de iluminar-se. Mas acredito que haverá o dia de cada um. Como um dia chegou a angústia, a tristeza, a necessidade para nós, que nos trouxe a casa espírita que nos abençoa. Levemos a casa espírita dentro do nosso coração para toda parte. E nós estaremos fazendo muito mais do que provavelmente jamais fizemos. Essa é a nossa vida decisiva, em que ou optamos pelo bem de verdade ou desistimos, e não podemos desistir. Se todo ser humano que trouxe à Terra os benefícios da evolução, da medicina, da ciência, da filosofia, tivesse desistido, nós ainda estaríamos na Idade da Pedra. E algumas pessoas, infelizmente, com suas atitudes menos nobres, ainda estão. Então, nos cabe um trabalho maior de disciplinar a nossa mente, o nosso espírito eterno, para tudo aquilo que vier, na certeza absoluta de que o amor de Deus está conosco. Esses jovens desencarnados presentes, que deram a cada um de nós, encarnado e desencarnado, aqui nesse salão, um pequeno ramalhete, tem com certeza a sua intenção. De que, mergulhados nessa energia positiva, também nos sintamos jovens de alma, para tudo superar, para viver a alegria daquele gato que comia tudo que era passarinho e avançava nos cachorros da rua onde o Chico morava. Um dia, alguém deu veneno para o gato. O gato não era do Chico, mas alguém foi chamar Chico. O gato, aquele que anda aqui pela rua, foi envenenado. O Chico foi até o gato, começou a conversar com o gato. Eu vou pedir aos espíritos para tirar esse veneno que te deram, mas eu quero fazer um acordo com você. Se você sobreviver, você nunca mais vai correr atrás de cachorro, vai comer passarinho. Pense bem. E o gato olhando para o Chico. O Chico virou o gato de cabeça para baixo, passou a mão na barriga do gato, e o gato botou para fora o veneno todo. Viveu mais 11 anos e se tornou o grande amigo do Chico. Onde o Chico ia, lá ia o gato. Mas nunca mais deixou de cumprir o que tinha prometido. Imagine nós, que prometemos mundos e fundos antes de vir à Terra, e agora dizemos que Deus nos esqueceu. Deus permanece conosco toda vez que nós nos dirigimos ao nosso próximo, enxergamos o nosso semelhante, coisa que durante os 3 anos de Covid, muitos de nós deixamos de fazer. Conheço pessoas que achavam que a família era maravilhosa. Quando passou a pandemia, descobriu que o neto não tinha educação, que o filho era mais do que rebelde, que o casamento não era nada daquela maravilha que ele ou ela imaginavam, porque de ilusão também se vive. Mas o mundo inteiro passou por essa prova. E não adianta que as pessoas digam, ninguém aprendeu nada, então vai vir coisa pior. Não, não há nada pior que o sabotador que existe dentro de nós, dizendo, você não vai conseguir. É esse que nós temos que vencer. É essa energia que às vezes tenta nos dominar, que nós temos que deixar de lado para seguir em frente. Meus amigos, em todos os instantes da nossa vida, eu tenho certeza que vocês também fazem isso. Nós pensamos uns nos outros para nos sentir fortalecidos, para recuperar tudo aquilo que aparentemente perdemos. Por isso,
Alta de Souza dizia através do Chico: embora desiludida, alma cansada e sincera, por muito te dou a vida, não desanimes, espera. Vamos esperar trabalhando, servindo, amando, mesmo que as pessoas digam que tudo isso é inútil, que nós somos tolos. Mas uma voz interior nos dirá que Jesus não veio à Terra por acaso, porque o acaso não existe. Ele veio para nos lembrar que um dia todos nós amaremos até cansar, como fizeram todos aqueles que foram vitoriosos na terra e no além. Que Jesus nos abençoe. Eu tenho mania de falar demais, por isso eu mesma vou me interromper. Que essa mesa iluminada por mulheres maravilhosas, com todo respeito aos homens presentes, que vão ser mulher na próxima encarnação. O Emmanuel dizia: Deus confia tanto na mulher que entrega a ela a criança que vai nascer 9 meses antes de entregar ao homem. Se o homem ficasse grávido, a humanidade já tinha desaparecido. Com certeza, quem já viu um homem gripado sabe. Por isso, meus amigos, com saúde, com luz, com bênção, que nos despeçamos na certeza de novos encontros, porque estaremos sempre juntos, pensando uns nos outros, amando até doer, amando finalmente, talvez pela primeira vez em muitas encarnações. Que Jesus nos guarde, que nos abençoe, que a luz dele esteja conosco em todas as horas da nossa vida. Eu agradeço demais o convite honroso que me foi feito para estar com vocês hoje. Que Jesus seja o amigo inesquecível das nossas almas. E se eu te dissesse que a tua maior dor, na verdade, a tua maior oportunidade de cura? A fala de Maíse Braga é um chamado urgente à lucidez espiritual. Ela não nos promete milagres. Ela nos mostra a verdade. Você não está nesse mundo por acaso. A tua história, tua família, teus desafios, foram todos escolhidos com um propósito. Sim, pode ter sido há séculos. Mas hoje, essa encarnação é decisiva. É o momento de cumprir o que prometeu. É o momento de ser maior que os sabotadores internos. Maíse nos lembra: não adianta trabalhar na casa espírita e deixar o coração do lado de fora. Jesus quer ação. Amor até doer. Perseverança até cansar. Luz mesmo em meio ao caos. Então, se algo dentro de você sentiu esse chamado, responde com atitude. Assuma sua missão. Sirva com alegria. E lembre-se, ninguém está sozinho. O plano espiritual está trabalhando, o tempo todo, por você. Compartilhe essa mensagem com quem precisa dessa força. E deixa nos comentários. O que mais te tocou nessa reflexão? Seja luz. Seja exemplo. Seja parte dessa revolução espiritual que já começou.